O marido dela foi preso há anos e ela ficou sozinha com os filhos adotivos. Mas recentemente, ela encontrou um novo homem que rapidamente trouxe para sua vida. E ela estava disposta a fazer qualquer coisa por esse homem. Absolutamente qualquer coisa. Bem-vinda ou bem-vindo de volta, eu sou a Cassie. E este é um mundo perverso. Sei que foco mais em casos envolvendo crianças, mas se quiser outro tipo de caso, é só avisar. Hoje vou contar a história de uma jovem que sofreu maus tratos durante quase todos os seus 14 anos, mas ainda assim conseguiu manter uma personalidade alegre. Ela merecia muito mais do que recebeu. Esta é a história de Grace Packer. Grace Packer nasceu em 14 de agosto de 2001, filha de Rosie e Rodney Hunziker. Ela também tinha um irmão chamado Josh, que era 3 anos mais novo do que ela. Grace era uma garota carinhosa que sempre tentava fazer amizade com crianças solitárias na escola. Grace amava roxo, rosa, flores e borboletas. Grace tinha uma paixão por todos os tipos de animais e adorava estar ao ar livre. Grace gostava de músicas country e hip hop. Agora dizem que Grace tinha uma deficiência de aprendizagem, mas não há mais informações sobre isso além disso, então não tenho certeza exatamente do que se tratava sua deficiência ou como isso a afetava. Infelizmente, logo após Grace nascer, seus pais perderam a guarda dela e ela foi para a custódia do Estado. Os pais de Grace perderam a guarda por não conseguirem oferecer um lar seguro. Isso ocorreu por causa da doença mental da mãe e das dificuldades intelectuais do pai. Também dizem que ela foi abusada sexualmente por outros membros da família. Após o nascimento do irmãozinho em 2004, Grace e Josh foram morar com a nova família adotiva, Sarah e David Packer. Na época, o casal vivia em Allentown, Pensilvânia, a cerca de 1 hora da Filadélfia. O casal já havia cuidado de dezenas de crianças adotivas no passado, e Sarah, na verdade, trabalhava como supervisora de adoção. 3 anos depois de terem sido levados para o novo lar adotivo, em março de 2007, quando Grace tinha 6 anos e Josh tinha 3, os Packers decidiram adotar as crianças. Então agora, Grace e Josh faziam parte da família Packers, mas infelizmente, a forma como eles mimavam Josh não era nem um pouco parecida com a maneira como tratavam Grace. Na verdade, Sarah frequentemente gritava com Grace, batia nela, abusava dela mental e fisicamente, a confinava no quarto ou no porão e, de modo geral, a maltratava. Além disso, Sarah, ciente das dificuldades de aprendizagem de Grace, gritava para que ela fosse normal. E muitas das outras crianças adotivas que os Packers tinham em casa na época perceberam que Grace era tratada de forma muito diferente do irmão. Algumas dessas crianças adotivas chegaram a relatar isso aos serviços de proteção à criança, dizendo que Grace estava sendo abusada, mas, pelo visto, nada foi feito. Em setembro de 2010, a polícia foi à casa dos Packers. Eles estavam respondendo a uma denúncia que receberam, dizendo que David estava abusando sexualmente de Grace junto com outro dos seus irmãos adotivos. Ele foi preso por seus crimes. A irmã adotiva de Grace, outra vítima de David, veio a público e falou sobre os abusos que sofreu nas mãos de David. Ela disse que ele a fazia usar roupas provocantes e a obrigava a dormir no quarto que ficava bem em frente ao dele. Às vezes, ele até a amarrava ou acorrentava à cama dele por longos períodos de tempo, e os abusos continuaram por anos, então não há como Sarah não saber disso. Agora, o motivo pelo qual a polícia finalmente percebeu isso foi porque os Packers acolheram uma nova criança adotiva e, enquanto a menina estava na casa, ela teve uma sensação estranha em relação a David. Me pergunto por quê. Então ela decidiu olhar o celular dele. Quando ela fez isso, ela viu fotos, assim como vídeos de Davi abusando das crianças adotivas e da Grace.
Ela alertou a família rapidamente e chamou a polícia. E um ano após sua prisão, Dave Packer admitiu ter abusado da Gracie desde que ela entrou na casa, quando tinha apenas 3 anos. Agora você provavelmente está se perguntando: e a Sarah? Ela foi presa? Não. Sarah foi simplesmente indicada pela linha de proteção à criança, o que significa que ela havia sido investigada como autora de abuso infantil e que ela sabia que isso estava acontecendo na casa dos Packer. Por algum motivo, ela nunca foi acusada pelos crimes do marido. E apesar de tudo isso, Gracie e Josh foram autorizados a continuar morando na casa com Sarah. Inacreditavelmente, ela não pôde mais acolher outras crianças depois disso, mas ainda assim. Depois, Sarah perdeu o emprego de supervisora de adoção do condado de Northampton. Avançando alguns anos, em 2013, Sarah conheceu um novo homem e o levou para morar com ela, Graça e Josh. Esse homem era Jacob Sullivan. E só um detalhe, isso foi em 2013, mas ela só se divorciou oficialmente de Davi em 2016. Só comentando, quando Sarah conheceu Jacob, ela disse que ele era o maior defensor da Grace. Mas como ela mesma disse, ela o educou. E isso logo mudou. Em 11 de julho de 2016, Sarah acionou a polícia local e registrou o desaparecimento de Gracie. Então, com 14 anos, ela disse a eles que Gracie havia roubado $300 dela e depois fugido. Ela também afirmou à polícia que Gracie já tinha feito isso antes, o que não acredito ser verdade. Sarah provavelmente falou isso à polícia para que não levassem o caso da Gracie tão a sério. Tenho certeza que ela achava que não investigariam mais, apenas tratariam Gracie como uma adolescente desaparecida e fugitiva. Ela vai voltar. A polícia começou a procurar Grace, mas conforme a investigação avançava, Sarah se recusava a atender as ligações. E quando eles apareceram na casa da família, que ficava na Avenida Tênis, descobriram que agora ela estava vazia. Então, a polícia fez um apelo ao público, pedindo que qualquer pessoa que tivesse informações sobre o desaparecimento da Gracie, e agora o que eles já consideravam provavelmente o assassinato dela, se manifestasse. Sarah também escondeu o desaparecimento da Gracie dos outros membros da família. Eles acabaram descobrindo através da mídia. Então, nem preciso dizer que Sarah não estava agindo como uma mãe que acabou de perder uma filha. Na verdade, uma investigação revelaria que Grace e Josh tinham sido retirados da escola e apenas o irmão dela tinha sido matriculado novamente no distrito escolar comunitário de Quakertown. Enquanto Grace estava desaparecida, Sarah mudou sua família para Richland sem avisar a polícia. Ela também se negou a fornecer fotos de Grace à polícia por meses após seu desaparecimento. 3 meses após o desaparecimento de Grace, em outubro de 2016, caçadores acharam um corpo desmembrado numa área arborizada do condado de Luzerne. O corpo mais tarde seria identificado como Grace Packer. Os investigadores logo anunciaram que Sarah era suspeita. Até provarem que ela matou Grace, seria acusada apenas de colocar uma criança em perigo e obstruir a justiça. No mês após o corpo de Grace ser encontrado, em novembro de 2016, descobriu-se que Sarah havia sacado mais de $3.600 em cheques de auxílio-doença da Previdência Social destinados a Grace. Na época, os investigadores acharam uma carta entre os pertences escolares de Grace. Ela foi digitada, endereçada à família dela, e era um pedido de desculpas dizendo: "Me desculpem por ser um fardo." Ela segue dizendo que vai deixar a família. Mas os investigadores sabiam que essa carta não foi escrita por uma garota de 14 anos. Ela foi claramente escrita por um adulto. Então foi descoberto que Jacob e Sarah, na verdade, estavam em um relacionamento poliamoroso com uma mulher chamada Catherine Albright. As autoridades só descobriram porque, em janeiro de 2017, Catherine encontrou Jacob e Sarah no quarto da casa deles. Ambos sofreram overdose em um pacto suicida.
Mais tarde, quando Jacob acordou no hospital, ele contou à equipe que era responsável pelo assassinato de Grace e também envolveu Sarah. Jacob Sullivan foi preso e acusado de 19 crimes diferentes, incluindo sequestro, homicídio, estupro e conspiração. Sarah também foi acusada de 17 crimes, incluindo homicídio, sequestro, conspiração e abuso de cadáver. Eles confessaram que Grace havia sido horrivelmente abusada sexualmente pelo casal antes de ser assassinada por eles. Jacob disse que o abuso sexual e o assassinato de Grace haviam sido planejados tanto por ele quanto por Sarah, e que os dois vinham planejando isso há mais de um ano. Voltando para essa terceira pessoa, Catherine, na verdade, estava em um relacionamento com Jacob e Sarah há 18 meses nesse ponto, e ela também era assistente social. No entanto, ela nunca foi acusada de nenhum crime, embora tenha sido descoberto que ela morava na casa então. E mais tarde, no tribunal, também seria revelado que Jacob, Sarah e Catherine instalaram um balanço sexual em frente ao armário onde mantiveram o corpo de Grace. Segundo uma vizinha, ela não sabia que Sarah morava lá. Sim, Sarah. Porque, ao que tudo indicava, Catherine e Jacob eram os únicos morando na casa o tempo todo. Ela nem sabia da existência de Sarah, então por que Catherine não foi acusada de nada? O promotor do condado de Bucks, Matthews, afirmou que as horas e dias antes do assassinato dela foram provavelmente as experiências mais horríveis e traumáticas que alguém poderia passar. Meses antes do assassinato de Graça, Sarah manipulava Jacó para agredir sexualmente Graça. E Sarah também vinha colocando remédio para dormir no pudim de Graça para deixá-la grogue de vez em quando. 3 dias antes de Sarah registrar o desaparecimento de Graça, em 8 de julho de 2016, Sarah e Jacó levaram Graça de carro para a nova casa em Quakerstown. Assim que chegaram, Jacó bateu várias vezes no rosto de Graça, deixando-a com o lábio cortado. O casal então levou Graça até o sótão, onde Jacó a agrediu sexualmente enquanto Sarah assistia. E quando Graça olhava para Sarah durante esse ataque pedindo ajuda, Sarah dizia para ela: "Não há nada que eu possa fazer. Essa é a sua vida agora." Jacob também contou aos detetives que sentia prazer com a ideia de Sarah não ajudar Graça e acredita que Sarah também sentia prazer com isso. Depois que o casal agrediu Graça, eles amarraram seus pulsos e tornozelos com abraçadeiras plásticas. Eles a silenciaram com uma mordaça de bola e depois a doparam com pílulas para dormir. Depois a levaram e colocaram em um armário no sótão. Depois, eles saíram da casa, o que significa que deixaram Grace lá no sótão, que estava fervendo de calor, porque era pleno mês de julho. Grace eventualmente conseguiu se soltar de algumas amarras e cuspiu a mordaça, mas infelizmente ela não conseguiu sair da casa antes que o casal voltasse, cerca de 12 horas depois de terem saído inicialmente. Era cerca de 3 da manhã. No dia 9 de julho, por volta das 3 da manhã, Jacob e Sarah descobriram que Grace ainda estava viva e decidiram terminar o que haviam começado. Jacob subiu até o sótão e a estrangulou. Após esse ato horrível, Sarah e Jacob arrastaram o corpo de Grace até a banheira. Depois, eles saíram e compraram uma serra para que pudessem começar a desmembrar o corpo de Grace. Por meses, o casal tentou esconder o mau cheiro da decomposição com areia de gato, mas não funcionou bem. Eles colocaram partes do corpo dela em 2 recipientes plásticos e os descartaram na floresta, onde foram achados depois. Em março de 2019, o caso de Sarah e Jacob foi a julgamento. A promotoria acreditava que, por anos, Sarah havia tolerado o abuso sexual que acontecia na casa e que ela até gostava de assistir. A promotoria alegou que Sarah tinha sido a força motriz por trás de tudo isso, já que foi ela quem preparou Jacob para se tornar um sultão gracioso. Eles também encontraram mensagens do Facebook de Sarah para outro homem, falando sobre como ela poderia conseguir para ele uma virgem para abusar. Quando os detalhes do crime foram lidos em tribunal,
eram tão horríveis que, depois, o juiz incentivou os jurados a procurarem aconselhamento psicológico. E enquanto esses detalhes horríveis eram lidos, Sarah e Jacob foram vistos sorrindo e debochando. O promotor do condado de Bucks disse aos jurados que concordou com uma sentença de prisão perpétua para Sarah Packer em troca de sua confissão e de uma declaração de culpa. Ele fez isso porque as provas contra Sarah eram frágeis. Jacob foi quem agrediu e assassinou Grace. Ele fez isso porque os crimes de Sarah não eram puníveis com morte, que era o que ele queria. Sarah cumpriu o acordo e foi ao banco das testemunhas. E depois de contar sua versão do que aconteceu com Grace naquele dia de julho, ela também disse ao tribunal que Grace tinha problemas de disciplina e era uma criança muito difícil. Ela admitiu que, na verdade, odiava Grace e queria que ela morresse há algum tempo. Ela relatou ao tribunal que ela e Jacob tinham a mesma fantasia de estupro e assassinato e que tinham outros planos para Grace. Eles pretendiam mantê-la e abusar sexualmente dela sempre que quisessem. Sarah também disse que participou desses atos contra sua filha, porque ela não queria perder Jacob e acabou se deixando levar. Jacob disse que Grace era um pesadelo e que o casal só queria que ela fosse embora. Mas eles ainda queriam receber os cheques mensais que ela recebia. Claro que queriam. Enquanto estava sob custódia, Jacob Sullivan solicitou custódia protetiva, porque ele tinha medo dos outros detentos. Não. Não se sabe se o pedido foi concedido. Eu não acho que foi. Mas o juiz apontou que Jacob agora vivia com medo da mesma tortura e abuso que ele havia feito Grace passar. O juiz também não pôde deixar de dizer a Jacob que ele não tinha alma. Sarah se declarou culpada pelo assassinato de Grace e foi condenada à prisão perpétua. Jacob se declarou culpado de agressão sexual, assassinato em primeiro grau e alguns outros delitos menores relacionados à morte de Grace. Os promotores queriam pena de morte para Jacob. A defesa, claro, queria apenas prisão perpétua, mas, após deliberar, um júri da Filadélfia condenou Jacob à pena de morte. Ele não teve nenhuma reação quando isso foi lido. Parentes de Grace relataram o impacto do assassinato dela. A prima dela, Carrie, diria: "Me enoja saber que Grace foi abusada, torturada e literalmente descartada como se fosse um pedaço de lixo. Grace está em um lugar melhor agora, livre do mal e da dor." Em depoimento lido pelos detetives, Josh, irmão mais novo de Grace, então com 14 anos, afirmou que só suporta a perda se adultos conhecerem a história de Grace e agirem para prevenir o abuso infantil. Ele disse que, se sua irmã mais velha fosse informada de que poderia salvar a vida de crianças dando a sua própria, ela teria perguntado: "O que eu preciso fazer?" Ele continuou dizendo: "Cuidem de todas as crianças, para que uma perda como a de Grace nunca aconteça novamente. Façam o melhor para ajudar as crianças que não podem se ajudar sozinhas." O Departamento de Serviços Humanos da Pensilvânia disse em um relatório de 2019 sobre a vida e a morte de Grace que o sistema de bem-estar infantil do estado estava simplesmente sobrecarregado na época e precisava de mais responsabilidade. Você acha? O relatório sobre Grace indica repetidos abusos sexuais. O relatório também mencionou que Grace vinha frequentando serviços de saúde comportamental. No entanto, as questões principais, como o abuso sexual dela, nunca foram abordadas durante essas sessões. Em 16 de janeiro de 2017, muitos se reuniram para homenagear Grace Packer. Muitas pessoas que nem a conheciam. A comunidade de Abington queria encontrar uma forma de não perder de vista quem Grace era, e não apenas todos os detalhes horríveis que foram compartilhados sobre a maneira como ela foi assassinada. A comunidade arrecadou mais de $12.000 para o Memorial da Grace, realizado na Igreja Presbiteriana Nova Vida. Participantes do serviço disseram ter interesse em conhecer melhor Grace Packer. Rose Hunziker, mãe biológica de Grace, também foi ao serviço memorial. Ela estava visivelmente abalada o tempo todo e disse que a memória e o sorriso dela nunca vão desaparecer. Eu sou mãe.
Vou proteger meus filhos. Me sinto muito magoada e brava comigo mesma por não ter protegido Grace. Quando ela estava naquele sótão quente, morrendo, estava sozinha em seu último suspiro. Ela estava sozinha, sabe? Sendo estuprada. Ela estava sozinha, sabe? Eu não consigo imaginar. Nem imagino o que aquela garotinha sentia. Não consigo imaginar o que aquela garotinha sentia. Bem, do meu ponto de vista, sabe, como mãe biológica que perdeu seu filho, é difícil. Eu quero que as pessoas percebam que eu não sou, sabe, a pessoa má que Sarah, ou desculpe, a senhora Packer me fez parecer ser. Fui uma mãe adolescente e cometi erros na juventude. Você sabe que não existe um pai perfeito por aí, não existe uma pessoa perfeita por aí, todo mundo comete erros e, sabe, se eu pudesse voltar no tempo e tivesse uma máquina do tempo, eu consertaria esses erros. Eu faria a mesma coisa. Eu corrigiria todos os meus erros, entende? Só para minha filha estar aqui hoje e isso me enche de culpa. Isso me corrói de raiva de mim mesma, sabe? Eu sinto que sou um fracasso como mãe, como mulher, porque não consegui proteger minha filha de nenhum mal, sabe? Como uma mãe deveria proteger seus filhos de qualquer mal e qualquer perigo que apareça. E eu sinto, sabe, sinto culpa e sinto que sou um fracasso por isso. Tem muitas emoções profundas dentro de mim pelas quais estou passando e que preciso lidar para tentar superar isso. Eu tenho tentado estar ao lado dela em tudo, tipo... É difícil pra mim fazer isso, então eu sou o pai da criança e estou passando pela mesma coisa. Eu só preciso me manter forte por ela, sabe? Tipo, ela chora e eu vejo ela chorar, eu tento segurar, tento guardar pra mim, mas é difícil pra mim segurar. Ela está chorando, é difícil pra gente fazer tudo. É simplesmente a coisa mais triste que eu já tive que enfrentar. Superei a morte da minha mãe como uma campeã, mas essa acho que não vou superar. Vai levar muitos anos, né? Se é que algum dia eu vou conseguir superar isso. Muitos anos! Foi fechado um acordo de 8.900.000 para o espólio de Grace. Foi contra 3 réus que forneceram serviços de acolhimento, adoção e saúde comportamental para Grace ao longo de sua vida. Ah, e uma boa notícia no final. Em maio de 2020, Jacob Sullivan, de 47 anos, morreu em um hospital local após a ruptura de um grande vaso sanguíneo. É um pouco de karma. Obrigada por ouvir a tua história de Grace hoje. Estou um pouco irritada que a namorada, Catherine, não enfrentou nenhuma acusação. Ela morava naquela casa. Ela devia saber do abuso e continuou morando lá após o assassinato de Grace, mesmo com o corpo dela no sótão, no armário que também usava. Esqueci de citar isso. E ela não sabia? Ela com certeza sabia. E a pobre Grace, tudo o que ela teve que passar na vida, e ela parecia uma menina tão doce, e depois de todo o abuso que aquela pobre garota sofreu, esses psicopatas ainda tiraram a vida dela também. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir isso por mim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ative as notificações para saber quando eu postar vídeos, de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Sinistro. Até a próxima. Se cuidem. Tchau.